Paula, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, na UF. Entre os livros publicados dela, em português, estão O Homem Pós-Orgânico. Foi publicado em 2008, Paula? Não? 2002, né? E também O Show do Eu, A Intimidade como Espetáculo, que também foram traduzidos para o espanhol. Ela tem doutorado em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado pela Universidade de Paris 8, na França, né? Então é isso, Paula. Eu vou passar o microfone, a gente vai escutar os comentários da Paula e depois vai ter um tempinho para a gente discutir, trocar ideias e questões. Tá? Obrigado. Obrigada, Aron. Obrigado também pelo convite. E parabéns pela realização da mostra. Obrigada a vocês também pela presença. É um feriado de 40 graus no Rio, nesse horário. Espero que a gente possa ter um diálogo interessante. Logo após essa apresentação que eu vou fazer, eu escrevi um textinho aqui a partir das minhas impressões, depois de ver, sobretudo, o último filme que vocês viram, Nova Dubai. Eu não tinha visto esse filme quando o Heron e a Mariana me convidaram, mas eu achei um desafio interessante, né? Quando eu vi, logo depois de ver as primeiras imagens, ou então comentários que eu li na internet e tal, eu percebi logo de cara que se tratava de um filme ousado, né? E também gostei o fato de ter sido feito por gente jovem daqui do Brasil, recentemente. E o que me interessou particularmente, eu acho que por isso também me convidaram para falar aqui, é a maneira com que os corpos e certas práticas corporais são apresentadas, né, na tela, que é algo que me interessa particularmente e que eu venho pesquisando. Nesse sentido, me parece evidente que o filme, de algum modo, procura chocar, né, chocar e provocar o espectador. Às vezes parece quase querer violentá-lo, né, ou estuprá-lo, ao espectador, né, tanto no sentido metafórico como até mesmo literal, em alguns casos, né, em algumas cenas, em alguns momentos. E com esse gesto, o que o filme tenta fazer é, de algum modo, deslocar os limites do que se considera obsceno, né, ou contribuir para esse deslocamento, ou seja, daquilo que se pode ou não se pode mostrar, de acordo com a moral vigente em cada época, né? Neste caso, na nossa época, nesta sociedade. Bom, isso é algo que me interessa muito, né? Fazer uma história, uma genealogia da obscenidade, com foco particularmente nas imagens corporais, né? Pensar como vai mudando historicamente o que se considera obsceno, o que se pode mostrar e o que se deveria ocultar. O que mais me interessa é tentar desvendar uma pergunta muito específica, né? Que seria: o que é obsceno hoje? É uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida, porque as coisas vêm mudando muito rapidamente, né? E sobretudo no que tange às imagens corporais e às práticas sexuais, né? E ao modo de mostrar isso no espaço público, né? Por exemplo, nas telas do cinema. Bom, eu creio que esse filme nos sugere, entre outras coisas, que tudo isso que ele mostra não é mais tão obsceno para nós. Ou seja, para esta sociedade globalizada do início do século XXI, isso tudo que a gente vê na tela, e que em princípio, algum tempo atrás, teria sido muito obsceno, imostrável, inapresentável, agora, uma das conclusões que se pode ter depois de ver o filme é que isso talvez já não seja tão obsceno assim. Ou, pelo menos, o mero fato do filme existir e dele estar disponível na internet ou ser mostrado em festivais, de receber boas críticas por parte dos especialistas, por exemplo, o fato de ser mostrado aqui, neste respeitável ciclo cultural, inclusive ser comentado por esta senhora acadêmica com um microfone na frente de uma plateia, e, em seguida, debatido por todos vocês. Então, isso, de algum modo, sugere que tudo que vimos na tela já não é tão obsceno assim.
ou está deixando de ser. Né? E o filme é um indício disso. Né? Já não escandaliza tanto como teria sido o caso, por exemplo, em 1950. Né? Por exemplo, no caso, que é a data em que foi realizado o filme de Jean Genet, que vocês também viram nessa mesma sessão, né? Canto do Amor. De fato, nestes dias, pensando sobre o que eu ia apresentar para debater, para fazer essa discussão, esse debate com vocês, eu li várias críticas ou comentários, né, sobre o filme Nova Dubai. Várias delas estão disponíveis na internet. Quase todas elas, ou praticamente todas elas, são extremamente favoráveis, né? Ou seja, louvando a obra e seu autor, e todas elas ressaltando, sobretudo, essa qualidade provocadora. Provocadora, entre aspas, né, para a nossa sociedade e para a nossa moral, né, que provoca, que coloca um desafio e que, de alguma maneira, a empurra, né, até que se defrontar com algo que, em princípio, não gostaria de ver. Né? Então, todas as críticas costumam ressaltar essa qualidade de provocador no filme. Provocadores para a nossa sociedade, de um modo geral, e particularmente para a nossa moral, sobretudo para a nossa moral sexual. Né? Então, essa qualidade de provocação, né, é uma provocação artístico-política, ou seja, essa capacidade de chocar atribuída às obras de arte na era moderna. Tradicionalmente, poderíamos dizer agora, atribuída às obras de arte modernas. Ou seja, essa provocação artístico-política é uma atitude típica das vanguardas artísticas do final do século XIX, europeias, né, como o impressionismo, por exemplo, o realismo, estou pensando na pintura, pode ser na literatura também, e também do início do século XX, né, vanguardas como o dadaísmo, surrealismo, etc. Aquela vontade de escandalizar os burgueses, né, épater les bourgeois, como os próprios artistas então diziam. A arte tinha essa missão, né, de acordo com essa perspectiva tão importante na nossa tradição artística ocidental. Bom, essa atitude provocadora persiste até hoje, claro, em várias obras em cuja linhagem se enquadraria, poderíamos também enquadrar esse filme, Nova Dubai. Evidentemente também o filme que vocês viram antes, né, o de Jean Genet. Mas uma das minhas provocações para o debate hoje aqui seria a seguinte: até que ponto essa estratégia de provocação, que tem essa linhagem toda na nossa tradição artística, continua sendo eficaz hoje em dia? Né? Até que ponto essa provocação hoje continua sendo eficaz? Eu acho que, talvez, levantar um tanto ingenuamente essa bandeira da provocação pelas imagens, e particularmente pelas imagens corporais e ou sexuais, pode ser uma cilada na contemporaneidade. Essa é uma ideia que eu vou desenvolver um pouquinho para depois debater com vocês. Por quê? Bom, primeiro porque não temos como esquecer que vivemos numa sociedade completamente espetacularizada. Não é isso? Assim, espetacular, sociedade de espetáculo, saturada de imagens de todo tipo e particularmente de imagens corporais e eróticas. É um tipo de imagem que está muito presente no nosso cotidiano, em diversas mídias e suportes. Também é uma sociedade, a nossa, na qual o gozo, em sentido amplo, mas também especificamente o prazer e a satisfação sexual, são tidos como direitos fundamentais de cada sujeito e requisitos básicos para a felicidade individual de todo mundo. Concordamos? Façam algum gesto aí, vamos fazer. Sociedade espetacularizada, então, com imagens corporais e sexuais de todo tipo, por toda parte. Também uma sociedade na qual os valores têm mudado, né, com relação ao século XIX e boa parte do XX, sobretudo a partir dos anos 60 e 70, mas mais recentemente se acentuando isso, né, priorizando, então, o gozo, o prazer, a realização individual, a felicidade e, muito especificamente, a felicidade sexual, né, a satisfação sexual, como requisitos básicos para a felicidade individual de todos e qualquer um.
Por outro lado, também outra característica da nossa sociedade contemporânea é uma certa voracidade, digamos assim, de um capitalismo avançado, né? O capitalismo contemporâneo é especialmente voraz, no sentido de que tende a devorar tudo, né? Qualquer coisa pode ser transformada em produto e pode ser consumida. Devora qualquer coisa e converte tudo em produto consumível. Inclusive, essa máquina, né, de capitalista, capitalismo contemporâneo, faz isso, né, aplica essa lógica, inclusive e talvez sobretudo as imagens, e especificamente as imagens corporais, né? As imagens, as obras artísticas, as subjetividades, os modos de ser, aos corpos e as imagens corporais, as práticas sexuais e aos modos de vida, né? Eles são o tempo todo apropriados e transformados em produtos e prontos para ser consumidos, né? É uma dinâmica bem característica do capitalismo contemporâneo. Muito mais voraz nesse sentido do que o capitalismo do século XIX, né, com outros ritmos mais lentos e com outros focos, mais na produção, na indústria e tal. Bom, tudo isto, muitos de vocês sabem disso tudo, né, são características da contemporaneidade, né, da nossa sociedade, que complicam o quadro, digamos assim, né, com relação a essa provocação característica da arte do século XIX e XX. Mas claro que isso não significa que a audácia criativa e a tal da provocação, né, como estratégia artística, devam ser abandonadas, né? Muito pelo contrário, isso está presente, só que não deveria ser abandonado, mas talvez a gente não deveria se conformar só com isso, né? Porque é uma cilada, é isso que eu quero argumentar. Então, me parece que esta sociedade nossa contemporânea tem uma série de características bem complexas que fazem com que a gente tenha que estar alerta, né? Desconfiar de uma possível ingenuidade que às vezes está presente em certa produção artística ou midiática, inclusive na produção de si, né? Na produção das subjetividades para serem expostas e tal. Então, acho que a gente tem que ter cuidado para não cair. E aqui tem outro elemento da contemporaneidade que é importante, não cair narcisicamente, seduzidos, né, por esse narciso que assombra a contemporaneidade, né? Então, ter cuidado de não cair narcisicamente na sedução dessa figura do gênio heróico do século XIX, que permanece ainda iluminando, digamos assim, certos gestos artísticos, apesar de que ficou para trás porque a sociedade nossa mudou muito, né? Como resumi rapidamente agora há pouco. Então, ter cuidado para não se apaixonar demais, digamos assim, pelo próprio discurso ou até mesmo pela própria imagem refletida no espelho da tela, né, ou da lente da câmera. Bom, me parece que esse é um risco, essa sedução, esse se perder ou se apaixonar pela própria imagem ou pelo próprio discurso, é um risco muito presente em certa produção artística contemporânea. É um risco, na verdade, a qual talvez toda a produção artística contemporânea se enfrente, né? Tem que se enfrentar com esse risco. Porque há vários ingredientes da nossa cultura que justamente nos levam a cair nessa tentação. Então, eis que eu, desde aqui o alto dos meus quase 50 anos de idade, né, quase meio século, mas também com uma certa prudência, né, que dá conta de um olhar que é sempre singular e perspectivista, portanto sempre limitado, né, mas é um olhar proveniente desta minha subjetividade, né, de quem eu sou, este ser nascido no longínquo século XX, mas que olha com curiosidade e interesse para o que está se fazendo agora, né, para o que se faz hoje em dia. Então, a partir desta minha perspectiva, eu chamaria a atenção para os riscos e as limitações dessa atitude que estou tentando resumir aqui, que é difícil de aprender, né, de captar, que é uma dinâmica, porque é uma dinâmica que está totalmente inserida nas nossas vidas
atualmente, uma dinâmica que faz parte dos modos como somos levados a viver, e que, portanto, apresenta um risco que eu gostaria de, primeiro, resumir, apresentar qual é essa dinâmica a partir disso que estou dizendo, e depois pensar como isso pode estar presente no filme que vocês viram. Então, eu chamaria atenção para os riscos e para as limitações de uma atitude que pode ser um tanto infantil, com aspas, né? Isso, sem ignorar, claro, os méritos que pode haver e que, sem dúvida, há, no caso deste filme em particular, mas que pode haver nesse tipo de gestos, né, que envolvem tanto esse risco como a possibilidade de dizer coisas que nunca se disseram, né? Então, sem ignorar então os méritos que essa atitude e que este próprio filme, sem dúvida, tem, e depois vou destacar, depois de apresentar esta primeira questão que me parece que é importante, vou comentar rapidamente alguns méritos bem pontuais do filme Nova Dubai, que eu achei interessantes e que me parece que também poderiam suscitar o debate com vocês. Mas, em primeiro lugar, eu chamaria a atenção para ter cuidado com isso, né? Os riscos de uma atitude que poderia ser chamada, tem uma expressão do Nietzsche, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, no prefácio ao livro Gaia Ciência, quando descreve um pouco algo que poderia ser o germe desta atitude que estou tentando descrever para vocês, e que estou chamando de infantil, ou tem o risco de ser infantil, ele chama de desvario adolescente, Nietzsche. Um certo desvario adolescente que pode conspirar contra coisas importantes que temos a dizer, né? Mas que pode ser uma armadilha, uma cilada, e por isso me parece importante que a gente pense sobre isso, e que discuta sobre isso. Então, essa tal atitude infantil ou adolescente, em termos nietzschianos, talvez possa ser detectada, vou ver, depois a gente vai discutir com vocês para ver se vocês concordam ou não, em certos gestos desse personagem que vocês viram na tela, que é um diretor, ator, personagem, né? O Gustavo Vinagre, nesse filme, é tanto o diretor como o ator principal, como o personagem protagonista, que é algo também bem contemporâneo, né, que está presente em várias obras contemporâneas e é algo que não era um fenômeno novo, né, algo bem inusual. Algum tempo atrás, esse fenômeno não era significativo e nos últimos anos foi crescendo. E eu acho que nessa audácia desse tipo de propostas está justamente envolvido este risco de que eu quero falar com vocês. Então, às vezes parece que ele, né, esse diretor, ator, personagem, parece acreditar demasiadamente na eficácia dessa estratégia provocadora que caracterizou a arte ocidental do final do século XIX e início do século XX, que eu mencionei antes. Essa eficácia provocadora que consiste em escandalizar os burgueses, c'est pas les bourgeois, como diriam os vanguardistas de início do século XX. Mas o risco o que tem de problemático nesse acreditar demasiadamente na eficácia dessa estratégia provocadora? O risco é que se pode confiar demais em contar só com essa arma. Então, como se isso só bastasse. Como se ser provocador fosse suficiente, né? Isso quando o quadro atual é bem mais complexo do que aquele de 100 anos atrás, né? E, como disse, oferece novas armadilhas. Só que essas armadilhas foram se configurando muito rapidamente e se naturalizaram também muito rapidamente. Então, às vezes, é difícil identificá-las. Sobretudo, essas armadilhas, essas ciladas, têm como alvo principal um certo ego, né, um eu, que se deixa seduzir pela própria imagem. Esse é um risco enorme para o sujeito contemporâneo. Esse
ego que se deixa seduzir pela própria imagem é uma figurinha bem complicada atualmente e que muitas vezes não temos recursos para lidar com essa cilada, né? Isso não é só o próprio diretor, ator e personagem do filme, desse filme que vocês viram, que se expõe a esse risco, né? Ou a essa limitação, digamos assim, ou essa cilada. Eu percebi essa mesma crença ou essa tentação em várias das críticas que acabei de mencionar, que eu li na internet, críticas ou comentários sobre o filme que estão presentes na internet. Por vezes tive a impressão que tanto o diretor como boa parte de seus espectadores e admiradores, ou seja, aqueles que de algum modo com ele se identificam, né? A gente vai ver qual foi a experiência de vocês também, parecem acreditar que mostrando o pau duro, né? Mostrando o pau duro e sodomizando, ou até mesmo estuprando todos e tudo, ou tudo que encontrar pela frente, né? Ele estaria, de algum modo, se afirmando só por fazer isso, né? Depois eu vou falar de outras questões, mas, em princípio, só por fazer isso, ele estaria se afirmando como um autor que tem algo importante a dizer. Esse é o risco, né? O que eu sugiro é que talvez não baste com isso para fazer uma grande obra, tanto no sentido artístico como no político. E, no entanto, às vezes, tanto os autores como os espectadores são seduzidos por esse risco. E me parece que o problema é que isso pode até distrair tanto o autor como os espectadores, diminuindo a força de outras coisas importantes que se tem a dizer e que o próprio autor e os espectadores querem dizer e ver. No entanto, me parece que é um pouco essa atitude que me pareceu ver em certas cenas do filme, como, por exemplo, logo no início, quando o personagem principal errava o namorado na pracinha do bairro, mas também quando ele sodomiza o pai, né, naquele estacionamento, ou enfim, uma espécie de espaço ao ar livre, com os prédios em volta, né? Ou quando ele e o namorado estupram o corretor, empreendedor imobiliário, ou então nas diversas cenas em que ele ou eles parecem estuprar a própria cidade em construção, né? E esse estupro da cidade, que eu acho especialmente interessante, né, no filme, que a gente depois vai conversar também sobre isso, é tanto literal como metafórico. Assim como como falei antes, dessa vontade também de violentar o espectador, né, que é tanto metafórico como, às vezes, inclusive, literalmente. Ou então, quando ele diz, o personagem, que transaria com a avó, ou inclusive também com a avó, né, que pegaria a avó, ou que então queria perder a virgindade com a avó. Eu, como era argentina, eu não consigo pronunciar direito a diferença entre a avó e a avó, mas vocês me entendem. Quando eu a avó, é ela. Quando é o avô, é ele. Tem uma cena bem no início que eles olham a foto do avô de um deles, né, e dizem, eu pegaria, outro eu pegaria. E depois tem aquela outra cena que o protagonista, conta que ele queria perder a virgindade com a avó. Então, nesse caso, estas duas cenas com os avós, diferentemente das outras, só ocorrem nas suas fantasias, né? Não são mostradas na tela, são narradas e não ocorreram na vida real dos personagens, né? Mas, no entanto, o personagem não perde a oportunidade de se orgulhar, digamos assim, dizendo isso com todas as letras, como que saboreando um suposto escândalo que essas afirmações deveriam provocar no espectador. Isso quando alguém como Sigmund Freud, por exemplo, institucionalizou esse tipo de fantasias e discursos já na longínqua e pacata Viena do século XIX, né? Ou seja, esses personagens não foram os primeiros que se atreveram a mencionar algo assim. Então,
A isto me refiro quando eu sublinho riscos dessa atitude que poderia ser chamada de infantil, do alto dos meus 50 anos, ou então de desvario adolescente, naquele texto de Nietzsche ao qual remeti vocês, e no qual o filósofo alemão reivindica curiosamente o pudor e o decoro. Ele era transvalorizador da moral, seu grande inimigo era a moral burguesa, ou cristiano-burguesa. Né? E ele reivindica o pudor e o decoro, entre aspas, né? Como formas de transvalorar esses gestos, o que ele chama de mau gosto, de desvarios adolescentes. Ou então, isso foi no século XIX, né, também como Freud, aqui no século XXI, que nós estamos, eu estou me permitindo chamar isso de uma atitude que talvez tenha algo de infantil. E que consiste em acreditar que talvez com isso só basta. Ou seja, que bastaria hoje em dia, já no século XXI, depois de tudo que a gente percorreu na nossa história da arte, que bastaria com esse suposto escândalo das imagens e do que se diz, né, mas sobretudo nas imagens, de imagens supostamente chocantes para fazer então, uma grande obra ou para dizer algo importante. Digo que isso pode ser considerado infantil ou então um tanto egocêntrico ou narcísico ou talvez pretensioso, porque me parece que uma atitude mais arguta seria desconfiar dos limites dessa suposta provocação. Né? Assim, em que consiste hoje provocar? Me parece que desconfiando dos limites da provocação, hoje em dia, século XXI, é possível ir além, tanto artística como politicamente. Nesse sentido, creio que deveríamos pensar até que ponto e a quem isso escandaliza mesmo hoje em dia. Né? Hoje em dia, quando trilhões de imagens semelhantes ou comparáveis, né? Então, estou pensando nessas imagens que vocês acabam de ver, né? De cenas sexuais, enfim. Trilhões de imagens comparáveis com essas estão disponíveis na internet, por exemplo, né? E são acessadas todos os dias com um simples clique e de graça por qualquer momento e lugar. Nesse sentido, penso que não é casual que o protagonista, ator, diretor, seja autodefinido como claustrofóbico. Né? Claustrofóbico no sentido de que ele não consegue, de fato, gozar quando só consegue, de fato, gozar quando transa em público. Né? Se não estiver em público e com uma certa certeza de que tem alguém olhando, ele não consegue gozar. Ele precisa ser visto quando está de pau duro e com vontade de sair por aí estuprando, né, o diabo e o mundo. Ele precisa também ser escutado quando fala aquelas coisas supostamente escandalosas, que pegaria o avô, que queria perder a virgindade com o avô. Né? Ok? Então, aí é que estão as armadilhas. Não sei se estou me fazendo entender. Eu vou terminar mais rapidamente, porque acho que o mais interessante vai ser o diálogo com vocês. Né? A ideia era fazer uma provocação para devolver o troco do filme e que vocês também contribuam com isso. Então, é aí, resumindo, né, é aí que estão as armadilhas que eu estou tentando localizar e colocar no primeiro plano. Né? Me parece que há uma vulnerabilidade muito grande nesse tipo de ego bem contemporâneo, nesse tipo de subjetividade, nesse modo de ser, que precisa desesperadamente ser visto. Né? Precisa ser visto porque depende do olhar do outro para gozar, por exemplo, como era o caso do personagem. E poderíamos acrescentar também para existir, né? Porque isso é o núcleo da vida dele. Né? Precisa do olhar do outro, precisa ser visto para existir. Isso porque também é um detalhe interessante. Os personagens do filme não parecem sentir muito prazer no que fazem. Né? Assim como não expressam também nenhuma outra forma de sensibilidade. Né? Acho que esse é um detalhe interessante também. Eles sempre parecem um tanto anestesiados.
né? Parecem um tanto abúlicos, anestesiados, né? E esse também me parece que não é um dado menor ao pensarmos na subjetividade contemporânea, nos modos de ser atuais, bem contemporâneos, né? E para isso basta comparar com todo o romantismo e a expressividade dos gestos, por exemplo, do filme anterior, né, do primeiro filme que vocês viram nessa sessão, o filme de Genet. Aqueles gestos, né, pensa no rosto dos personagens do filme de Genet, as expressões, né, dos sentimentos, das emoções, né, meio esse expressivismo romântico, que é uma estéticas bem diferentes, né, não é só porque um dos anos 50 e outro é contemporâneo, mas tem também eleições, né, opções estéticas bem diferentes. Tanto é que à luz do filme mais recente, do Nova Dubai, de 2014, né, esse filme de 1950 parece uma espécie de conto de fada sentimental, né, com todos esses gestos expressivistas. Então, me parece que há uma vulnerabilidade muito marcante nesse modo de ser, nesse tipo de subjetividade tipicamente contemporâneo, porque eles, ou talvez a gente, né, é um filme que está falando da subjetividade contemporânea, dependem ou dependemos do olhar do outro para gozar, né, para ser e para viver. O que não é pouca coisa, né? Realmente, se é de fato assim, é um problema, né? Não se trata só de ser claustrofóbico, como ele diz. A gente precisa do olhar do outro para gozar, ser, viver. Isso poderia nos levar a fazer algumas perguntas bem atuais que me parecem especialmente instigantes. Como, por exemplo, até que ponto estou provocando o outro quando procuro estuprar ou violentar seu olhar, ou em vez disso, talvez estou pedindo ao outro desesperadamente que, por favor, me olhe. E não só que me olhe, além disso, que se escandalize com o que estou fazendo e mostrando na tela. E me olhe, que receba o que estou mostrando e que se escandalize, né? E se fica chocado, provocado, como aquele burguês que as vanguardas artísticas do século XIX queriam provocar. Então, essa é basicamente a primeira provocação para o debate. Penso que talvez o resultado, o efeito mais frustrante para o autor de um filme como esse é que alguém diga que saiu entediado depois de assisti-lo, né? Ou que foi indiferente ao que viu na tela. Tipo assim, eu fiquei, isso aí é muito chato, esse filme, fiquei entediado, é um tédio. Não sei se gostei, nem bem nem mal, indiferença, né? Isso é algo que está presente também em todas as críticas e comentários que eu li na internet, né? É um filme altamente provocador, que não deixa ninguém indiferente. É uma frase que está presente em quase todos os comentários. Bom, minha provocação é dizer, bom, meu caso foi um pouco esse. Pelo menos nesse aspecto muito peculiar, muito particular, porém muito importante nesse filme, que é essa questão das imagens corporais e da sexualidade, que é um território ao qual estou dedicando minhas pesquisas nos últimos tempos. Certo, por que estou dizendo isso? Provocação, claro, mas não apenas. Certamente, o filme dá conta de um certo deslocamento dos limites do obsceno, né? Ou seja, uma ampliação dos limites do mostrável e do dizível, que vem ocorrendo aceleradamente nos últimos anos. O filme dá conta disso. Mas isso é algo que está acontecendo como uma tendência geral e global, nas artes e nas mídias, inclusive no cotidiano de todos nós. Está acontecendo muito rapidamente, né? Há 10 anos isso não era mostrável nem dizível, agora é, né? Mas o filme faz parte desse movimento, né? Portanto, se a sua única aposta for essa, ou seja, esticar os limites do mostrável, ou mostrar até que ponto esses limites foram esticados, particularmente no terreno da exposição dos corpos e da sexualidade. Se essa for sua única aposta, digo, então
um filme como esse está condenado a uma obsolescência quase imediata. Se seu único objetivo, sua única aposta for essa, ele vai ficar velho daqui a 2 anos, no máximo, né? Porque vai ter outros filmes que irão mais longe no visível e no mostrável, como está acontecendo. Pelo menos a tendência vem sendo essa. Então, se a sua única aposta for essa, o risco é que, em pouquíssimo tempo, ele fique datado, velho. Por outro lado, creio que há alguns elementos bem interessantes no filme e que poderiam ter tido um protagonismo maior, né, uma maior presença, mas que me parece que ficaram meio ofuscados justamente por essas ciladas e armadilhas de que falei. Né? Essa foi, pelo menos, a minha leitura do filme. Eu vi que, e eu vou dizer quais são esses elementos que estão aí presentes, que estão no filme, que com certeza eles aparecem e também, de alguma maneira, violentam o espectador, porém que ficaram um pouco ofuscados por esses outros elementos que são muito característicos da autoria contemporânea e da performance na tela contemporânea. Ao que eu me refiro? Primeiro, ao Nova Dubai mesmo, né? A esse tipo de bairros e construções que expressam uma transformação urbana extremamente perturbadora e significativa. Ou seja, essas cidades feias e enormes que crescem descontroladamente com esses prédios monstruosos, né? Tem algo de monstro urbano aí, com uma frieza dos puros cimento, do vidro, e com uma violência quase pornô terrorista. Acho que o filme mostra muito bem isso, né? Esses prédios tão brutos dessas novas Dubais. Aí está sendo mostrada uma delas, mas a gente sabe que não é só isso, e tem vários filmes brasileiros contemporâneos que mostram esse movimento, né? Dessas novas Dubais que vão brotando, né? Nas cidades do interior do Brasil, e que de algum modo ultrajam, né? Ou estupram a paisagem. Né? Também esses prédios estupram a paisagem, esmagando as memórias e os afetos, violentando os corpos e obturando as sensibilidades. Me parece que o filme mostra muito bem isso. Eu acho que essa... E, bom, não é por acaso que chama Nova Dubai, né? É esse foco na paisagem urbana agressiva. Né? A eles se contrapõem a esses prédios, né? a esses prédios, essa brutalidade desses prédios que se multiplicam aceleradamente e estupram a paisagem, se contrapõem justamente e contra eles se recortam esses corpos demasiadamente reais, né, dos personagens do filme. Ou, mais que demasiadamente reais, esses corpos mostrados de um modo hiperrealista, né, de uma forma também muito afinada com uma estética bem contemporânea, né, uma moda atual desse hiperrealismo corporal. Né. Então, esses corpos superexpostos, né, que se recortam contra esses prédios violentos, né? Esses corpos parecem revoltados, né? Mais ou menos passivamente revoltados ou irados, né? Contra essa metamorfose urbana e social que acontece ao seu redor e que ameaça com engoli-los. Né? Esses corpos que o filme mostra, não apenas o do protagonista, que se descreve a si mesmo como claustrofóbicos, esses corpos, todos eles poderiam ser também adjetivados como claustrofóbicos. E, de novo, aí também o filme opera, e os personagens particularmente operam como metáforas ou modelos da subjetividade contemporânea. Né? São espelhos de nós também, né? Esses corpos claustrofóbicos, que só parecem gozar se forem observados por esses olhos vazios, né, que são aquelas janelas esviraçadas dos prédios recém-construídos ou em construção. Apesar de esses personagens não mostrarem na tela quase nenhuma emoção, né, aquela subjetividade anestesiada que mencionei antes, não mostram emoções, não mostram sentimentos, e nem sequer o prazer sexual é destacado, apesar das inúmeras cenas de gozo e de sexo explícito, mas, no entanto, há algo bem sutil, me parece, na sensibilidade desses personagens, né? Há algo desesperado
e também desesperador nesses corpos tão reais e tão à vista. Não sei se vocês tiveram também essa mesma impressão, mas eles parecem clamar, esses corpos, eles parecem chorar mais ou menos silenciosamente, né? Pelo vazio e pela solidão que ameaça engoli-los, né? Nessas paisagens tristes e arrogantes, né? Porque é uma paisagem arrogante desses prédios que vão se impondo aí. E que, de algum modo, essa melancolia, digamos assim, né? Esse pathos, parece vencer no filme, né? Eles estão sugados por esse clima. Me parece que é aí que as imagens ganham força, né? Na minha opinião, como espectadora desse filme, ao documentar essa violenta metamorfose urbana, né? Que é algo que é muito importante que seja feito agora, né? Que a arte contemporânea, particularmente o cinema brasileiro, está tentando mostrar isso. Creio que também, não por acaso, o filme termina, né, nessa cena tão crua e, de novo, entre aspas, sem emoções, né, como todas as outras, em que os jovens ajudam um dos amigos a se enforcar, né, numa árvore isolada que ainda resta no terreno onde logo brotarão mais e mais prédios esses horríveis, né? Então, nessa direção do que particularmente mais me interessou no filme, que eu acho que é mais potente no filme, me parece que há várias questões que ainda poderiam ser mencionadas, mas eu vou ser bem rápida mesmo, vou só mencioná-las, porque creio que a gente poderia abrir o debate, né, que me parece que é mais interessante. Então, vou mencionar muito rapidamente. São questões potenciadas por essas estratégias também muito contemporâneas, né, que o filme, nesse sentido, também, de novo, se afilia a uma tendência contemporânea muito forte, que é a de diluir os limites entre ficção e documentário, né, esses gêneros, que optando por uma certa ambiguidade, né, de um hibridismo real-ficção. Também por essa colocação do eu em cena, né, que, apesar desses riscos narcísicos que mencionei antes, e que não são menores, me parece, que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas me parece que, apesar desses riscos narcísicos, essa colocação do eu em cena não deixa de ser muito corajosa, né? E eu acho que pode ser bem potente, e que, de fato, nos melhores momentos do filme, me parece que há uma potência nesse gesto, né? Nessa performance de si mesmo na tela, e nesse relato numa primeira pessoa densa e complexa, né? Que é esse diretor, ator e protagonista, fictício e real ao mesmo tempo. Então, vou só mencionar algumas questões interessantes que estão relacionadas com esses dois fatos, né? A diluição entre documentário e ficção, o hibridismo do gênero, e esse eu denso e performático que tem a coragem de falar e se mostrar na tela. São três aspectos. Que, se quiserem, também a gente pode retomar no debate. Um é o questionamento, né? Tem uma cena que eu acho que é uma das mais ricas do filme, que é o questionamento que os protagonistas fazem aos pedreiros que, a respeito se gostariam de morar nesses prédios luxuosos que constroem, mas que não são para eles, né? E que, no entanto, eles estão construindo, né? E que eles gostariam de mudar, mas eles estão necessariamente fora, né? Isso não é para eles. É mais um ingrediente, né, da violência dessa transformação urbana e social. Isso, por um lado, me parece que é um núcleo, um nó interessante, importante do filme. Outro seria o olhar cru e impiedoso para a violenta feiura dessas cidades, né, que estão sendo estupradas pelo Brasil afora, com esses empreendimentos imobiliários todos idênticos a si mesmos, né? Mesmo que aconteçam em cidades completamente diferentes, e que são, como falei antes, que são um elemento daquilo que falei antes, da voracidade do capitalismo contemporâneo, né? Uma voracidade sem alma, digamos assim, né? E que acaba roubando ou esvaziando também a alma desses moradores, né? Suga uma energia ali. E, por último, o último elemento que eu gostaria de mencionar, que me parece que é uma força do filme também, eu destacaria o humor
o humor e a ironia. Há uma ironia presente no que eu considero os melhores momentos do filme. E, inclusive, eu diria que uma certa ternura ou uma delicadeza que, por vezes, se vislumbra nesses personagens. Sobretudo quando me parece que os melhores momentos dessa ternura, essa delicadeza e dessa ironia, desse olhar denso, acontece justamente quando o diretor e autor, ator e personagem parece se relaxar um pouco e não estar tão preocupado por essa atitude provocadora, essa tarefa de escandalizar e tal. Quando ele se relaxa ou deixa isso, resolve o complexo infantil, que eu chamei infantil aqui, quando ele deixa um pouquinho de lado isso, me parece que o filme ganha. Quando ele se relaxa dessa vontade de provocar, eu vou estuprar minha avó, sei lá, essa coisa toda, aí me parece que o filme ganha uma densidade que aquele narcisismo corre o risco de abalar. Então, essa ternura, essa delicadeza nesses personagens complexos, que por vezes se vislumbra, surge quando o diretor se relaxa, se afasta um pouco dessa vontade ou essa preocupação por provocar a maneira oitocentista do século XIX, porém repaginada pela internet e caindo nessas que eu considero umas ciladas narcísicas muito atuais e com as quais a gente tem que tomar muito cuidado, porque tira uma força que esse filme, sem dúvida, teria sem isso, na minha opinião. É isso, a minha provocação. Vamos ver o que vocês acham para a gente avançar nessa reflexão. Como que a gente faz? Circula o microfone? Seria muito bom que vocês pudessem falar no microfone, porque a gente está filmando, mas eu também não queria deixar ninguém tímido. Então, se alguém depois desse filme. Posso? A imagem mais obscena que vi hoje aqui é o filme do Genê, quando há quase uma insinuação de sexo oral com o revólver. Queria que você comentasse um pouco essa imagem. Não, então, você vê como a obscenidade é relativa, O trabalho que estou fazendo com a genealogia da obscenidade, que mencionei rapidamente, é uma pesquisa tentando justamente entender isso, quais são os limites do mostrável e os efeitos que mostrar algo imostrável pode provocar no espectador em diferentes épocas. Por isso, essa pesquisa surgiu justamente provocada, instigada por esse tipo de imagens, que a gente está acostumado agora, ou cada vez mais acostumado, mais rapidamente acostumado a conviver com elas, mas não só estas de uma obra cinematográfica, artística e tal, mas também pensando na internet, no Facebook, por exemplo, uma certa obscenidade dos afetos, tipo assim, declarar expor brigas, divórcios ou amores, enfim, e também corpos, imagens corporais, voluntariamente, mas também aquelas que vazam, ou então a estratégia de fazer vazar um vídeo pornô caseiro para se promover, então, algo que seria absolutamente impensável no século XIX, e há umas décadas atrás também. Então, isso que me levou a pensar como isso muda, e tentar entender por quê. Agora, há certas imagens que não precisam ser explícitas, como, por exemplo, essa aí, não é explícita no sentido de que não há nudez, por exemplo. E, no entanto, é mais atemporal nesse sentido. Tem uma força agora que talvez seja equivalente à que tinha nos anos 50. Não é? E, no entanto, as imagens que na época
provocaram a censura, né, no filme dos anos 50, que mostra nudez. Com certeza isso, talvez não, com certeza, não sei, não tenho absoluta certeza porque teria que ir lá ver o que aconteceu de fato, né? Mas o que indicaria, né, a nosso conhecimento das transformações morais que vem ocorrendo, essa imagem do revólver, provavelmente o olhar censurador da época teria permitido. E, no entanto, você diz, agora, no século XXI, tem uma potência de obscenidade mais forte do que... Obscenidade, sei lá, ou não sei se é a palavra que se usaria, talvez seria de provocação. Mais forte, mais eficaz do que qualquer nudez, sim, ou pau duro, etc. Então... Esse foi mais ou menos o que eu tentei dizer, né? Que a gente tem que ter cuidado para não pensar que só por ter uns gestos desses que eu chamei infantis, você vai fazer algo transcendente, né? E sobretudo agora, porque até nos anos 50 poderia ser eficaz isso, né? Porque a moral da época justamente censurava isso, não só a moral, mas a lei, né? Não se podia mostrar esse tipo de coisa. Corpos nus ou tranças, etc. Mas tanto a nossa moral contemporânea quanto a nossa lei, né, são bem mais flexíveis nesse sentido. Então, a armadilha, a gente acreditar que com isso, né, vai escandalizar, digamos assim. Ou qual é o efeito, né, o valor desse escândalo. Sim, ninguém vai pegar essa coisa que eu falei, infantil, que é infantil, não sei o quê. Foi de propósito, hein, para provocar. Tá íntimo aqui? É que na primeira vez que eu vi esse filme, assim, eu entendi esse filme de uma maneira e um pouco que me desestabilizou, né, essa interpretação, te ouvindo comentar essa outra leitura centrada nessa questão do narcisismo, né, e da infantilidade, assim. Mas eu vou tentar lembrar, assim, a maneira como eu vi esse filme, que para mim parecia muito claro que era um embate entre dois corpos, né, e você comentou isso, que era um embate entre os prédios e os corpos que, inclusive, está o corpo do próprio Gustavo, né, então eu via como se fosse assim, os corpos dos atores, dos personagens, eles estavam tentando se colocar na cidade de uma forma que o prédio... Eles estavam rivalizando para uma maneira de ocupar a cidade, né? O prédio ele tem essa austeridade, né? Ela, como você disse, é feio, né? Uma cidade feia. E eles falam assim, não, a gente vai ocupar com sexo, né? Com obscenidade, com esse exagero. E aí eu ficava pensando... como esse... Aí você falando, assim, você dizia assim, eles têm um vazio, né? Assim, eles estão lá fazendo... todas essas obscenidades, mas eles são um pouco desligados, né? Eles parecem estar um pouco alheios, né? Então, eu ficava pensando assim, não, eles não são corpos, eles são monumentos, eles são quase como o prédio, né? E na verdade, assim, era só para tentar, assim, contrapor um pouquinho essa opinião com o que você tinha exposto, né? Não, então, eu acho que como eu falei, né, a forma que mostra essa violência da cidade e essa resistência do corpo me parece o mais valioso do filme. Agora, eu acho que essa resistência que você diz, às vezes é uma resistência tola, né? O que eu quis dizer é isso, tipo assim, será que me parece que quando mais resiste é nesses momentos para mim, né, esses momentos que há uma delicadeza, que há uma sutileza, que há uma ironia, né? Já quando ele se deixa tentar, digamos assim, pela facilidade, não é porque é trance, né? Não é isso, mas quando o foco todo está ali e como se isso só bastasse. Esse é o risco. E um risco muito atravessado pela própria imagem, pelo narciso, pelo ego. Como dizer, olha, estou aqui, vou estuprar todos vocês. E este se deixa tentar, é muito narciso. Realmente, a tela mostrando. E é uma pena, porque me parece que com isso perde força. Quando ele consegue não cair completamente nisso, o filme cresce. Bom, pelo menos é a minha leitura. Já falei, do século passado.
Paulo, tudo bem? Se você pudesse comentar um pouco a tendência da crítica ao uníssono e relacionar isso com o Facebook, a tendência do replicator que acontece na rede social, de em geral não ter a opção de dislike mais, né, que o Facebook tirou recentemente, e essa tendência contemporânea de ressonar a voz, né? E essa crítica um tanto quanto aguada, aparentemente, nesse sentido de não ter conseguido retomar a discussão do corpo no cinema, que vinha do queer cinema e do new queer cinema, e ter perdido um pouco a linha, aparentemente, na reação da crítica, mesmo como formadora da opinião pública, da esfera pública, assim. Aparentemente, isso é algo que a gente sente, assim, que quem produz mídia e filme menor, né, assim, que sente falta desse espaço crítico mesmo, assim, na esfera pública brasileira, assim, muito tomada nas artes contemporâneas pelo mercado e no cinema mesmo pela coisa narrativa mesmo. Aí se você pudesse comentar um pouco relacionando essas duas coisas, por favor. É um pouco paradoxal, porque supostamente estamos num momento que as vozes se multiplicam, que todo mundo pode se manifestar e que deveria haver uma multiplicidade de vozes, né, de críticas e de visões e perspectivas. Foi meu esforço aqui, na verdade. Eu queria fazer uma coisa dessa, porque, na verdade, quando eu vi o filme, eu tive muitas impressões diversas. Eu fiquei com o filme na cabeça uma semana ou duas, sem saber exatamente qual ia ser a minha linha de argumentação, mas o que deu como se diz, o golpe, assim, vai ser isso, foram justamente as críticas que eu li na internet. Era todo mundo achando o máximo, todo mundo adorando, era tipo Pasolini, Buñuel não é nada ao lado desse cara, é uma obra de arte universal que vai mudar o mundo, e era cada um parece que potenciava o outro, e só crescia. Vai ter uma hora que eu fiquei irritada, e falei, não dá. Alguém tem que, pelo menos, o que for, mas fala uma coisa diferente, né? Aí, então, eu juntei algumas impressões que eu tinha tido, mas reforcei justamente como efeito disso. Porque eu acho que, senão, a gente não avança, né? E tem também, eu acho que tem isso na crítica em geral, mas particularmente na arte contemporânea e local, no mundinho, digamos assim, tem muito medo de ser uma voz dissonante. Qual é o principal medo? O ser moralista, não tem isso? Vem aqui essa mulher aqui e vai dizer que o cara é infantil, não? Que é, sei lá, que essa coisa de ficar transando não é legal. Aí, claro, parece pior que a avó dele, né, que ia transar com ele. Então, é um risco. É melhor falar que você gostou e que o máximo, né? Então, é realmente um problema. É um tipo de censura, claro que não é censura, mas uma espécie de automodulação do discurso pelo politicamente correto que é muito nociva. Então, tudo que a gente puder fazer, mesmo que faça erros, que sei lá, que talvez algum caminho que eu escolhi para falar não seja isso, talvez a coisa infantil é um pouco puxar no tom, sei lá, mas bom, vamos tentar, né, fazer um debate, a ideia é essa, né, vamos discutir, ampliar um pouco, não estar de acordo, né, ter o coragem de fazer um debate, discutir, é isso. Eu fiquei pensando um pouco, eu não odeio falar, então não sei se eu vou conseguir falar, mas eu fiquei pensando um pouco por que isso acontece, né, isso tudo que estava falando e que ele deixou a deixa boa para isso. Por que tem isso, essa crítica que só, né, vai falar bem do filme, todo mundo falando a mesma coisa, uma coisa que é da arte contemporânea em geral, mas eu acho que do cinema, onde eu convivo mais, percebo muito isso, não só nesse filme, qualquer filme. Mas esse filme, ele ilustra bem, justamente por ele se propor tão provocativo, né? E não ser, porque todo mundo concordou, né? Então, quando eu acompanhei esse filme sendo lançado ano passado, 2014, né, nos festivais, mas rodou ano passado também, daí eu me sentia censurada, eu me sentia aquela, porque eu não concordava com aquilo. E aí ficava pensando que era engraçado, porque todo mundo falava da coragem desse ator, diretor, personagem, e que coragem é essa se ele está junto com todo mundo, no sentido de que... Sim, e eu sinto que é uma crise da arte contemporânea, não sei, ou do cinema, que não sei se eu vou conseguir falar, mas é assim,
é uma simulação de uma provocação que, no fundo ele sabe no fundo ele sabe que tem essa, ele sabe que vai ter essa crítica que vai estar junto com ele. Então ele nem essa coragem nesse sentido eu não vejo tão corajosa assim, porque ele sabe que é uma coisa histórica, uma coisa que quem está no cinema acompanha. Ele sabe exatamente como ele vai tocar essa crítica desse universo fechado de cinema, assim. Agora o espectador comum, o espectador que, enfim, talvez ele possa dizer que está provocando, então como se fosse uma coisa paralela, né? Uma performance para esse espectador, mas ele está junto dos seus, assim. Dentro do cinema isso vai ser louvado, ele sabe, ele vai ser tido como esse grande autor, e fora ele vai provocar, e ele vai se orgulhar dessas pessoas saindo da sala do cinema provocadas, mas ele está com essa base criada que o Facebook e a internet vai estar dando isso. Mas eu fugi um pouco também que eu ia falar por que talvez esses autores estejam em crise, assim, que talvez seja dessa... Justamente tem tantas vozes hoje, e qualquer um pode falar, qualquer um pode expor seu vídeo no YouTube, e toda essa exposição obscena e tudo. Então, assim, o artista talvez perdeu a sua transgressão. Assim, o que vai ser, né, transgressor hoje, se todo mundo pode fazer isso? E que então... não sei, eu fiquei dando volta. Né? Mas era isso. Não, tudo bem. Só para a resposta ser breve, porque a gente está precisando fechar a sala. Ela falou também. Ela fez a resposta também. Eu acho que é uma pergunta importantíssima. E eu responderia que, com certeza, não é ficar trepando na tela e mostrando o pau duro. Isso é claro, não é? Bom, para mim sei lá. Porque já foi feito há muito tempo e já está, já foi. Assim, o que vai provocar é justamente, pelo menos, se fazer a pergunta e desconfiar desse tipo de gestos. Né? Sei lá, é isso. Okay. Obrigada, gente.